E se o Darth Vader fosse enviado para a Velha República? Imagina isso, talvez através de alguma tecnologia imperial que deu errado, ou através até mesmo do mundo entre os mundos, o Vader acabasse acidentalmente parando lá na Velha República. O que aconteceria? O que ele faria lá? Ele acordaria 3.600 anos no passado. Essa daqui é a Era da Grande Guerra Galáctica. É puro caos. Nessa época, a galáxia é um lugar muito mais selvagem. Não existia a regra de dois, não existia apenas dois Sith escondidos nas sombras. Não, nessa época aqui existiam milhares de Lords Sith famintos por poder e contra eles, milhares de Cavaleiros Jedi em plena atividade na galáxia. Os céus de Coruscant não eram vigiados por destruidores estelares imperiais, mas por frotas colossais de cruzadores estelares em guerra aberta no espaço. Vader estaria sozinho, sem Palpatine para dar ordem, sem o Império Galáctico para dar qualquer tipo de suporte. Mas ele não estaria indefeso. Pela primeira vez em sua vida na história do Anakin Skywalker, ele estava agora realmente, verdadeiramente livre. E ele carregava consigo, gente, algo que nenhum ser naquela época possuía: o conhecimento absoluto do futuro. Muitos pensam que o Vader seria apenas um guerreiro forte nesse passado aí na Velha República, só que ele é muito mais que apenas um sabre de luz. Ele seria nessa época um historiador involuntário. Como o Anakin Skywalker, o jovem Anakin, ele passou incontáveis horas na biblioteca do Templo Jedi estudando táticas da Velha República. Ele conheceria essa época, essa era como a palma de sua mão. Ele conhece exatamente todas as estratégias que falharam e todas as estratégias que foram vitoriosas. Ele saberia onde estavam cofres secretos, tesouros secretos e templos secretos escondidos antes mesmo deles serem construídos. Ele saberia sobrecarregar tecnologias naquela época que seriam de última geração. Ele conheceria os pontos fracos de cruzadores estelares da classe Harrower. Tudo que eles tinham e utilizavam naquela época, Lord Vader seria um especialista. Vader, no entanto, entenderia que ele estava numa era que era muito perigosa. Era a era da traição, onde os Sith matavam os outros por migalhas de poder. Cada gota de poder para um Sith naquela época valia a vida de outra pessoa. No futuro de onde ele veio, a traição era uma arte que foi refinada pelo Darth Sidious. Mas aqui nessa época, na era da Velha República, a traição era bruta e ela era descarada. Vader, no entanto, não entraria em pânico. Ele simplesmente observaria. De longe, ele veria o caos e decidiria que não seria só mais uma pessoa no conselho dos Lordes Sombrios. Ele decidiria que ele seria o mestre de todos, porque ele já viu como a história termina. Ele era o escolhido. A primeira grande peça nesse xadrez seria um encontro oficial entre o Lord Vader e o lendário Darth Malgus. Imagina aí, esses dois gigantes frente a frente encarando um ao outro. Ambos os dois, armaduras incrivelmente pesadas, ambos dependendo de suportes de vida para respirar, ambos acreditando que a força de vontade é a única lei que importa nessa galáxia. Malgus veria em Vader um guerreiro quase incomparável, porém estranhamente silencioso. Vader, por outro lado, conhece os segredos mais íntimos do Lord Malgus. O seu próprio mestre Darth Sidious já tinha no passado presenteado o Lord Vader com o diário pessoal do Lord Malgus. O Vader conhecia o cara do pé à cabeça, gente. Um dos maiores segredos do Lord Malgus era, sem dúvida, o seu amor pela escrava Elina Daro. Vader sabia que o Malgus eventualmente mataria ela para tentar purificar o seu ódio, remover a sua fraqueza e manter a sua pureza no lado sombrio. E Vader, é claro, usaria esse conhecimento para manipular o Darth Malgus. Ele se apresentaria como uma espécie de profeta, monge do lado sombrio. Eles formariam uma espécie de aliança de conveniência que faria a galáxia tremer. Malgus forneceria o exército e a legitimidade dentro do Império Sith. Vader, do outro lado, forneceria as táticas de Blitzkrieg, a guerra relâmpago do Sith que ele aperfeiçoou durante as guerras clônicas. O que o Malgus não perceberia, obviamente, é que o Vader foi treinado pelo maior manipulador na história da galáxia, que é o Palpatine. Vader, apesar de não jogar muito pessoalmente, ele tinha aprendido a jogar o jogo político, mesmo que detestasse cada segundo desse jogo. E com essa sabedoria, o Vader se manteria nas sombras até que fosse o momento certo de cortar a cabeça da serpente.
No seu tempo original, lá no passado / futuro, o Vader caçava Jedi que estavam escondidos na galáxia, os Jedi assustados e destreinados. Só que na Velha República era um pouco diferente. Os Jedi eram profissionais da guerra. Eles usavam armaduras de batalha, carregavam escudos de energia às vezes e lutavam em unidades coordenadas. Como o Vader então se sairia contra esses mestres que os Sith enfrentavam todos os dias? A resposta é simples, gente. O Lord Vader seria o pior pesadelo deles. O estilo de combate do Lord Vader, sua forma de combate, é uma evolução que aconteceu através de milênios. Ele misturava a força bruta da forma 5 com a precisão da esgrima do Conde Dooku da forma 2, o Makanshi. Ainda por cima, ele adicionou um toque de defesa impenetrável que ele tinha aprendido com seu mestre Obi-Wan Kenobi usando a forma de combate 3 Sorizo. Os Jedi da Velha República simplesmente não estavam acostumados a lutar contra Sith que atacavam com essa fúria tão selvagem que ele tinha ao mesmo tempo tendo uma defesa que era praticamente impenetrável, a defesa do Obi-Wan Kenobi. Vader atacaria com calma mecânica e aterrorizante, sem piruetas, sem acrobacias desnecessárias. Ele não desperdiçava energia, ele era simplesmente preciso e eficiente. Enquanto os outros Sith dependeriam de rituais complexos para adquirir poder, Vader esmagaria corações com um simples gesto. Ele teria conexão com a força mais pura e mais concentrada no campo de batalha. O nome Vader deixaria de ser um simples nome e se tornaria um sinônimo de morte. Um dos pontos mais fascinantes nessa jornada do Lord Vader para crescer o seu nome seria a tecnologia da época. A armadura de Vader no futuro, ela foi feita para ser uma prisão de dor, mantendo ele em um sofrimento constante. Mas aqui na Velha República, a ciência da esfera da biotecnologia estava no seu auge. Não teria também Palpatine para limitar o seu poder. Vader simplesmente encontraria alquimistas Sith que eram capazes de fundir a sua carne, o metal e a magia negra de formas que foram esquecidas. Imagina aí o Vader permitindo que esses mestres tocassem o seu traje. Eles usariam os metais mais raros, como o ferro mandaloriano, o Beskar ou até mesmo o Cortosis para reforçar as suas placas. Com cristais de foco antigos, eles amplificariam sua conexão com a força através das suas próteses. E o resultado final? Vader recuperaria a agilidade que ele tinha perdido lá em Mustafar. Suas mãos mecânicas seriam banhadas na alquimia Sith, tornando elas resistentes até mesmo a sabres de luz. E o mais importante, através da magia do conhecimento tecnológico de Sith, como a Darth Maquis, Vader poderia finalmente superar a sua limitação biológica. Ele poderia finalmente usar os relâmpagos da força, canalizando seu puro ódio através de suas mãos. Vader deixaria de ser um ciborgue limitado para se tornar um deus da guerra Sith completo. O cara que ele era destinado para ser desde o início. Com sua armadura melhorada e novos seguidores depois de fazer o seu nome no Império de Vitiate, bastava agora ele tomar o Império de Vitiate. Vader sabia que o imperador dessa época, o Vitiate, era uma entidade que desejava consumir toda a vida da galáxia. E Vader, apesar de ser um vilão, ele acreditava na ordem, não na aniquilação total da galáxia. Vader usaria desse conhecimento para converter várias pessoas no Conselho Sombrio e outros Sith também, assim como Darth Malgus para se juntarem ao seu lado. E agora, com novos seguidores e tudo que vem junto com eles, o Lord Vader precisaria somente de um extra ali. Que tal uma super arma? O Lord Vader pegaria uma super arma que ele mesmo tinha destruído no futuro, a tal da Ceifadora Sombria, a Dark Reaper. Uma arma antiguíssima que drenava a força vital de exércitos inteiros. E Vader sabia exatamente onde ela estava enterrada, em Rexus Prime. Vader usaria essa arma como uma garantia contra o exército de Vitiate. Ele não enfrentaria todos os outros Lords Sith de uma vez, mas ele usaria uma tática ali de dividir e conquistar. Ele eliminaria vários membros mais fracos em acidentes e até mesmo em duelos de honra. Enfrentando e derrotando figuras como Darth Mar, ele ganharia o respeito de vários outros militares. Vader diria aos seus soldados: o seu imperador o vê como um gado para o abate, mas eu os vejo como um aço para o meu império. Vader, treinado pelo Palpatine, o mestre da manipulação, ele falaria exatamente o que aqueles soldados, os militares, queriam escutar. A lealdade das tropas mudaria facilmente, e no final disso tudo seria apenas o Darth Vitiate, com uma legião de Lord Sith,
tropas infinitas de Sith, uma luta final contra Vishet não seria um grande problema. No entanto, infelizmente, eu sei que vocês gostariam de um duelo fantástico no final, mas eu não acredito que isso aconteceria. Eu acredito que o Vishet, sendo astuto, tão esperto quanto ele não simplesmente enfrentaria o Vader upgradeado ou o seu exército. Eu acho que o Vishet, na verdade, fugiria e se esconderia para depois, no futuro, ele finalmente retornar e tentar ter a sua vingança. Mas deixa aí nos comentários, gente, como é que você acha que seria essa luta final entre o Vader full upgradeado, né, com tudo aí, Beskar, Cortozes, alquimia Sith, contra um Vishet? E se você gostou do vídeo, cara, tome o Império para você, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.